Soberano Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esse momento na Tua Palavra, Senhor. Eu venho colocar, meu Pai, essa reflexão em Tuas mãos, Senhor. Meu Deus, o Senhor conhece cada pessoa, Pai. O Senhor conhece, Pai, o mais íntimo do coração, da mente, meu Pai. O Senhor conhece a necessidade, Espírito Santo. Pai amado e Deus querido, eu coloco em Tuas mãos. Visita, meu Pai, cada pessoa. Visita os lares, Senhor. Entra, meu Deus, com providência para essas vidas. O Senhor conhece a área, Senhor, aleluia, que essa pessoa está necessitando. Se uma porta de emprego, oh, meu Deus, se uma cura na saúde, oh, meu Pai, de um parente, de um familiar, ou da própria pessoa, Senhor. Visita, meu Deus. Oh, Pai Santo e Deus querido, eu entrego, Senhor, em Tuas mãos. Visita cada pessoa renovando, Senhor, a fé, nos renovando, Senhor, a cada dia. Deus maravilhoso, alcança essas vidas, Espírito Santo. Renova cada pessoa, renova a fé, meu Pai. Assim, meu Deus, como o Senhor, Pai, tem falado conosco através da Tua palavra. Fala com cada um, meu Pai, que assistir, ó Deus, essa reflexão, Senhor. Eu coloco, Pai, em Tuas mãos. Eu te agradeço, meu Deus, por estar aqui, meu Pai, por estar trazendo, Senhor, essa reflexão. Pois, meu Pai, tem muitas pessoas que necessitam e precisam, Senhor, que o Senhor continue, ó Deus, me usando. Continue, Senhor, me renovando, Pai, para que eu não desista, Pai, mas para que eu continue fazendo sempre o Teu querer e a Tua vontade, e não a minha vontade, Senhor. Deus maravilhoso, desde já eu te agradeço por tudo que tem feito, por tudo que o Senhor irá fazer em nossas vidas. Te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus irmãos. Hoje a nossa reflexão se encontra no livro de Hebreus, no capítulo 11. Hoje vamos falar sobre a fé. Vamos focar em dois personagens que fala aqui em Hebreus 11. Tem vários, mas o Senhor, Ele falou ao meu coração, o Senhor tem falado comigo a respeito da fé, e eu venho aqui trazer essa mensagem para os irmãos, para aqueles que precisam, para aqueles que estão necessitados de um renovo espiritual. O Senhor conhece a necessidade de cada um, o Senhor conhece a área que cada um estão precisando, e que Deus possa renovar a fé. Hoje, os versículos que vão ser lidos, que vão ser falados nessa reflexão, é o capítulo de Hebreus 11, o versículo do 5 ao 7. É uma breve reflexão, mas eu creio que o Senhor vem falar com cada um que assistir essa mensagem. Pela fé, Enoque foi levado, a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Meus amados, esse versículo é tremendo. A gente vê aqui Enoque, há quantos anos atrás Deus o chamou. Enoque não passou pela morte, porque Deus levou ele para si. Ele era um homem que temia o Senhor, que fazia a vontade de Deus no meio de tantas pessoas ali incrédulas, pessoas que não conheciam o Senhor, pessoas que discutiam. E Enoque ali, provavelmente Enoque já falava do Senhor para as pessoas, e Deus ali achou Enoque justo no meio de tanta gente. E Enoque era um homem chamado por Deus. Ele conhecia o Senhor, ele tinha intimidade com o Senhor, e a gente vê aqui
tanto Deus conhecia aquele homem, que Deus chama ele para si. Ninguém achou o corpo de Enoque para enterrar. Por que, meus irmãos? Por que vocês acham que Deus não deixou o corpo dele ali para as pessoas enterrarem? Porque ele foi um homem que fazia a vontade do Senhor, que agradava o Senhor. E Deus, ele tomou para si. A palavra de Deus aqui é bem clara. Deus levou Enoque. Deus não achou nada que desagradava a ele na vida da pessoa de Enoque. Como anda a nossa vida? O Senhor tem agradado de nós? O Senhor, ele tem agradado do que temos feito, do que estamos fazendo? Nós precisamos olhar para nós mesmos, ao invés de julgar os outros, ao invés de falar das outras pessoas. Como é que anda a sua vida com Deus? Como é que você anda perante o Senhor? Você tem agradado a Deus? Como anda a sua fé? Será que estamos próximo de Enoque assim, como Enoque estava com Deus? Ou nós estamos longe? Porque Enoque, ele tinha intimidade com o Senhor. Onde anda a nossa intimidade? Nós precisamos ouvir o Senhor. Nós precisamos ter o tempo para o Senhor. Nós precisamos ter fé e persistir em algo que a gente quer. Se essa for a vontade de Deus, Deus, ele vai abençoar e nós vamos alcançar. Mas será que é a minha vontade ou a vontade de Deus? Deus sabe o que é o melhor para mim. Muitas vezes eu quero algo e Deus não me dá, como não dá muitos aí, porque não é a minha vontade que prevalece, é a vontade do Senhor. Que Deus, ele venha falar ao nosso coração através dessa mensagem. Vemos aqui esse homem que foi levado porque obteve testemunho. E até hoje vemos falar desse homem. Olha aí, a palavra de Deus está escrita. Ele obteve testemunho perante o Senhor. Nós precisamos ter testemunho para falar das experiências que nós temos. Muitas vezes nós temos medo de falar do testemunho, mas não podemos ter medo. Tem pessoas necessitadas de ouvir o nosso testemunho para se fortalecer. Se Deus te deu uma prova e você passou, é para você contar lá na frente, para você testemunhar o que Deus fez na sua vida, o que Deus fez na minha vida. Nós precisamos contar, nós precisamos falar. Vamos para o versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que buscam. Então, sem fé, a palavra já é clara, é impossível agradar a Deus. Nós precisamos ter fé, precisamos colocar as nossas vidas na mão do Senhor, nós precisamos dar bom testemunho. Como o Senhor vai nos recompensar? A palavra de Deus fala que Deus recompensa aqueles que o buscam, aqueles que acreditam em Deus. Como que nós vamos acreditar em Deus se a gente não busca? Se a gente não vai na igreja? Se a gente não tira um tempo para orar? Se a gente não tira um tempo para ler a Bíblia? Precisamos tirar esse tempo na presença do Senhor. Nós precisamos ter intimidade com Deus.
assim como Enoque teve, assim como Abraão teve, assim como Moisés teve, assim como Josué teve. Não foi Deus que mandou? Encoraja, levante-se e anda. Deus, ele nos chamou para pelejar. Deus, ele peleja por nós. Deus vai à frente da batalha. Deus, ele que nos encoraja. Muitas vezes vem algo para nos desencorajar, mas o Senhor é quem nos levanta. Deus, ele nos levanta para a gente fazer a vontade do Senhor, para fazer o que o Senhor quer, não o que eu quero fazer. Deus, ele sabe, conhece a necessidade de cada um de nós. Imagina esse tempo, muitos anos atrás. E hoje, a palavra de Deus continua falando conosco, porque sabe que cada um de nós necessitamos e precisamos de ouvir a palavra de Deus. E o que nós temos feito? Nós temos ouvido, nós temos orado, estamos ouvindo a voz do Senhor. Que Deus venha falar ao nosso coração, que o Senhor venha falar através das nossas vidas, que nós venhamos fazer a vontade de Deus a cada dia, que a gente não venha desanimar. Versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimento que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Vemos aqui, versículo 7. Um homem também que cria no Senhor, que pela fé ele construiu a arca. Deus, ele chamou Noé, porque Deus via o povo ali fazendo tantas maldades, tantas coisas ruins. A situação não era boa. E Deus se entristeceu de ter criado o homem. Deus, ele se arrependeu de ter criado o homem. E Deus chama Noé e fala: olha, Noé, eu vou destruir o mundo. Eu vou destruir as pessoas que eu criei. Então, construa a arca. Deu instrução para Noé, falou para Noé a forma que ele tinha que fazer a arca. E Noé, pela fé, construiu aquela arca. Noé, não foi fácil para ele, porque vocês imaginam, por Noé, todas as pessoas ali teriam se arrependido, teria voltado para Deus e teria aceito o Senhor em suas vidas, e Noé ali construindo aquela arca. Noé ali trabalhando dia e noite, de acordo com a vontade do Senhor, de forma, sabe, com carinho, com amor, do jeito que Deus mandou ele fazer aquela arca. Noé foi trabalhando, foi fazer. Noé já era velho. E vocês acham que Noé só estava construindo a arca ou Noé evangelizou aquele povo? Meus irmãos, Noé provavelmente começou a pregar ali, falar: olha, vocês se arrependam, Deus vai destruir essa terra, Deus vai destruir as pessoas, Deus vai destruir todo mundo. Ele me mandou construir essa arca, ele vai enviar chuva, ele vai enviar um dilúvio, vai matar todo mundo. Então volte para o Senhor, se arrependa da maldade de vocês, confia em Deus. Noé ali provavelmente foi um pregador daqueles bem fervoroso, pregando a palavra e construindo algo que pela fé ele creu na palavra de Deus, na voz que falou com ele. Ele creu no Senhor e ele começou a construir aquela arca. A gente vê aqui, meus irmãos, que Noé, ele não desistiu, ele cumpriu
a vontade de Deus. Noé teve fé, que foi Deus que falou com ele, construiu aquela arca de acordo com as orientações do Senhor e fez de acordo com a vontade de Deus. E depois de pronta, Noé também fez como Deus mandou. De cada espécie entrou um casal de animais, de tudo, de tudo. E das pessoas que foram salvas, somente a família de Noé. Noé, a esposa e seus filhos e as suas noras. 8 pessoas, no meio de multidões de gente ali, porque as pessoas não criam em Deus, as pessoas não confiavam no Senhor, e as pessoas não acreditavam que Deus iria destruir a humanidade que Ele mesmo criou.